Boa tarde, queridos amigos, frequentadores e trabalhadores do Núcleo Chico Xavier. É sempre uma emoção especial encontrar vocês, mesmo que virtualmente, para realizarmos juntos um estudo da doutrina espírita. Em especial hoje, eu gostaria de compartilhar uma alegria com vocês. Não sei se sabem, mas ontem completamos um ano da primeira transmissão do canal do Núcleo no YouTube. Foram transmitidos 2 seminários e 157 estudos até agora, contando com esse. Mas Ivair, há o que comemorar? O que motivou a criação do canal? Foi a impossibilidade de nos mantermos nos nossos encontros presenciais nas reuniões públicas. Meus irmãos e irmãs, para que servem as crises? Não foi por coincidência que o primeiro tema de um estudo transmitido nesse canal foi exatamente esse. As crises são oportunidades para buscarmos soluções, descobrirmos alternativas, novos caminhos. Podem sim nos proporcionar crescimento e evolução. Muitas vezes nos dão aquele impulso necessário para sairmos da acomodação, da inércia. Considerando que abrimos uma nova frente de divulgação doutrinária, há sim muito que comemorar. E constatando o quanto esses estudos nos apoiaram, nos sustentaram em nossas dificuldades, que nos ajudaram a nos sentirmos conectados com essa casa que tanto amamos, há também muito o que agradecer. Agradecer sempre, primeiramente, ao Pai, ao nosso Mestre Jesus, a Eurípides Barçanufo, ao nosso Chico Xavier, à equipe da espiritualidade e aos inúmeros amigos que, seja preparando os estudos, auxiliando das mais diversas formas e vibrando positivamente, viabilizaram essa tarefa. E é com esse sentimento imenso de gratidão que iniciamos o estudo dessa tarde. E vamos à frase do nosso querido Chico para iniciarmos a reunião de hoje. A frase selecionada é a seguinte: colocar-te-ás na posição dos que sofrem, a fim de que faça por eles tudo aquilo que a ti desejarias nas mesmas circunstâncias. A página que vai nos ajudar na nossa harmonização é da obra Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel. É a lição 69, Na Luz da Compaixão. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Vamos seguir aos comentários de Emmanuel sobre esse versículo. Deixa que a luz da compaixão te clareie a rota, para que a sombra não a envolva. Sofres a presença dos que te pisam as esperanças? Compaixão para eles. Ouves a palavra daqueles que te ironizam? Compaixão para eles. Padeces o assalto moral dos que te perturbam? Compaixão para eles. Recebes a farpa dos que te perseguem? Compaixão para eles. A crueldade e o sarcasmo, a demência e a vileza
são chagas que o tempo cura. Rende graças a Deus por lhes suportar-te o assédio, sem que partam de ti. No fundo, são males que surgem da ignorância, como a cegueira nasce das trevas. Não sanarás o desequilíbrio do louco, zurzindo-lhe a cabeça, nem expulsarás a criminalidade do malfeitor, cortando-lhe os braços. Diante de todos os desajustamentos alheios, compadece-te e ampara sempre. Perante todos os disparates do próximo, compadece-te e faz o melhor que possas. Todos somos alunos do educadário da vida e todos somos suscetíveis da queda moral no erro. Usa, pois, a misericórdia com os outros e achará nos outros a misericórdia para contigo. Vamos então, nesse momento, unidos num único pensamento, agradecemos por estarmos aqui juntos para mais uma oportunidade de esclarecimento, de orientação. E pedimos, neste momento, por todos os nossos irmãos que sofrem, e por eles vamos nos concentrar para o estudo da tarde de hoje. Que assim seja. O tema de nosso estudo é misericórdia. Mas o que vem a ser misericórdia? Pela etimologia, no estudo das palavras, a misericórdia é a junção de duas palavras em latim. Uma da origem miseratio, que é compaixão, mais cordis, coração. Então, assim, a gente pode entender, literalmente, misericórdia como um coração compadecido, a compaixão do coração. Vamos começar falando justamente sobre a maior fonte de misericórdia, que é a misericórdia do Pai. Algumas vezes, naquele meu sobe e desce pelas escadas do núcleo, quando de nossas reuniões públicas, eu esbarro, às vezes, com as crianças da evangelização, acompanhadas pelas evangelizadoras, para beber água, ir ao banheiro, ou pegar algum material de apoio para a reunião daquele dia. E certa vez uma menina vinha na minha direção com um sorriso encantador. E eu perguntei para ela: tudo bem com você? A resposta foi maravilhosa. Claro, Deus é muito bom. Assim mesmo, enfatizando esse muito bom. Realmente, a bondade de Deus é incrível com cada um de nós, sem exceção. Mas e a misericórdia? Quando é que nós sentimos a misericórdia do Pai em nossa vida? Na maioria das vezes, muito de nós a sentimos quando a solução para o problema que enfrentávamos aparece. Eu estava doente, sinto a misericórdia do Pai quando fico curado. Eu estava desempregado, sinto a misericórdia do Pai quando arrumo emprego. Eu estava distante daquele que eu amo,
sinto a misericórdia do Pai no momento do reencontro. Nós ainda temos uma visão muito focada nos aspectos da vida material. A misericórdia do Pai, a sua compaixão por nosso sofrimento, estava ativa e atuava em todos os momentos pelos quais convivíamos com a nossa dor, durante a dificuldade, por todos os meios possíveis de nos fortalecer, sustentar, orientar e acolher, essa misericórdia se fazia presente. Uma das mais significativas manifestações dela é o fato de que nenhum de seus filhos se encontra sozinho, desamparado, em momento algum. Deus tem como um de seus atributos a misericórdia infinita. Quando é que entenderemos que cada novo dia que Ele nos permite estar aqui, com novas oportunidades de aprender, de servir, de amar, também é devido à sua misericórdia? Gente, vocês conseguem imaginar quantas vezes Ele perdoou os nossos erros e continua perdoando? O Pai que nos dará tantas encarnações quanto necessárias, até que consigamos progredir e atingir a condição de espíritos puros, que foi para isso que Ele nos criou. Quando você acompanha seu filho, sua filha, e ele está insistindo no mesmo erro, cada vez mais prejudicando a si mesmo, sente compaixão por ele, né? Se você tivesse a chance de, para ajudá-lo, proporcionar a ele uma experiência, talvez dolorosa aos olhos dele, mas que num processo educativo fosse poupar-lhe de maiores dissabores no futuro, você a faria, certo? Você estaria sendo misericordioso com seu amado filho. Por que que quando o Pai age assim conosco, não conseguimos enxergar a sua misericórdia? Nossas provas e expiações são definidas com a medida da misericórdia divina. Como disse Emmanuel na obra O Espírito da Verdade, seja qual for a dificuldade, recorda o todo misericordioso que não nos esquece. Nós erramos muito em nossa trajetória. No livro Justiça Divina, de Emmanuel, psicografia do nosso Chico, ele nos lembra disso, mas também nos orienta. Espíritos culpados somos quase todos. A perfeita justiça, porém, nunca é expressa sem a perfeita misericórdia, e abre-nos a todos, sem exceção, o serviço do bem, para que podemos, através dele, abraçar na altura e na quantidade que desejarmos, como recurso infalível de resgate e reajuste, burilamento e ascensão. Atendamos às boas obras, o quanto nos seja possível. E falando exatamente dos nossos erros, Jesus nos esclareceu que, segundo a lei, o amor cobre a multidão dos pecados.
Nós podemos reparar nossos erros através do amor e não da dor. Em mais uma prova incontestável do quanto de misericórdia é concedida em nosso benefício. O Pai permitiu a vinda até nós do governador deste planeta, para que aqui, entre nós, encarnado, como um de nós, Jesus nos exemplificasse como sermos misericordiosos uns com os outros e, através da Boa Nova, nos esclarecer e ensinar. Lembremos que a doutrina espírita veio nos demonstrar de forma inquestionável que a misericórdia do Pai se faz presente nos dois planos da vida, ao desvendar como é a continuidade de nossa existência no mundo espiritual. Quem leu as obras de André Luiz irá lembrar-se naturalmente das inúmeras operações socorristas que acontecem nas regiões umbralinas, dos esforços para despertar irmãos equivocados, a quantidade de inúmeros postos na região da crosta terrestre, criados para o acolhimento dos irmãos desencarnados, nas mais diversas situações. E as colônias espirituais dedicadas ao estudo, ao trabalho, as casas de recuperação, os hospitais. Segundo a ministra veneranda, nosso lar, como cidade espiritual de transição, é uma bênção concedida por acréscimo de misericórdia, para que alguns poucos se preparem para a ascensão e para que a maioria volte à Terra em serviços redentores. Apenas mais um apontamento sobre a misericórdia do Pai e o nosso comportamento. Certo, a misericórdia de Deus é infinita, sem dúvida, mas não é cega. Kardec, capítulo 6, do céu e o inferno. Isso quer dizer que sempre sofreremos as consequências das nossas faltas, que não nos iludamos equivocadamente interpretando a misericórdia do Pai, que não importa quanto erro cometemos, irá nos perdoar e dar outra oportunidade, como um relaxamento, uma acomodação. É importante vigiarmos, persistirmos na busca do errar menos. O Pai sempre deixará portas abertas ao arrependimento e para a reparação. Vamos falar um pouco agora sobre a misericórdia de Jesus. Primeiro, recordar uma recomendação dele. Portanto, sejam misericordiosos, assim como o vosso Pai também é misericordioso. Está em Lucas, capítulo 6, versículo 36. E Jesus também ensinava que os benefícios que eram concedidos sempre eram devido à misericórdia do Pai. Naquela passagem do Evangelho,
do homem obsidiado, que vivia entre túmulos e nas montanhas das regiões dos Gerasenos, que não era contido nem por correntes. Jesus chega de barco naquela região e logo depois de sair do barco, esse homem vai em sua direção. E o mestre pergunta o nome dele. E a resposta: Legião, porque somos muitos. Conhecem esta passagem, né? Assim que Jesus liberta o homem daquela influência negativa, do conjunto de irmãos equivocados, o beneficiado pede para seguir com Jesus. Qual foi a resposta? Vai para a tua casa e para os teus e anuncia-lhes tudo o que fez por ti o Senhor na sua misericórdia. Mas é claro que Jesus, em cada passo seu, nas diversas curas, na relação com os apóstolos, para com todos que o procuravam, demonstrava sua imensa compaixão por todos os que sofriam, pobres, escravos, velhos, crianças, mulheres, os considerados homens de má vida, os pecadores. Suas ações sempre foram exemplos vivos da sua misericórdia. E como diz Emmanuel, com o nascimento de Jesus, há como uma comunhão direta do céu com a terra. Estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas. E o enviado oferece aos seres humanos toda a grandeza do seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia. Há um outro versículo do Evangelho, Marcos, capítulo 6, versículo 34, que é o seguinte: E Jesus viu grande multidão e se compadeceu deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então, ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus governa o planeta que habitamos e considera a todos nós como ovelhas do seu rebanho. A misericórdia dele para conosco não estava atuante apenas nos anos em que esteve encarnado na Terra. Já vinha de antes e continuará para sempre. O Cristo, até no último instante de sua passagem aqui, há mais de 2000 anos, deu-nos exemplo dessa virtude sublime. Pois, além de perdoar a todos, ainda clama pela misericórdia do Pai a favor de todos quanto pronuncia as inesquecíveis palavras. Perdoai-lhes, Senhor, pois não sabem o que fazem. Jesus, por praticar a lei de Deus integralmente, perdoava seus algozes e foi indulgente com a ignorância dos homens. No Sermão do Monte, o querido mestre nos fala, dentre as muitas bem-aventuranças, que bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. O capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo trata exatamente dessa bem-aventurança. Qual o conteúdo desse capítulo do Evangelho? Quais itens estão lá? Vamos à relação deles.
Pai, perdoai para que o Deus vos perdoe. Reconciliação com os adversários. O sacrifício mais agradável a Deus. O argueiro e a trave no olho. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E na parte da instrução dos espíritos, estão lá o perdão das ofensas, a indulgência. E a questão se é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem. Sem entrarmos no conteúdo item a item, até porque cada um deles demandariam um estudo exclusivo, se não vários, avaliamos de maneira geral, com o olhar do comportamento que esses itens nos orientam a ter em nossa relação com os outros. O capítulo nos fala, então, que devemos perdoar as ofensas, buscar a reconciliação com aquele que nós prejudicamos e também com que os tenham nos prejudicado. Fala que não podemos julgar os outros, até porque todos cometemos erros também. Que é necessário sermos indulgentes com as falhas alheias, pois somos muito necessitados da indulgência dos outros. Que sacrificarmos os nossos ressentimentos, mágoas, raivas, animosidades para com nossos irmãos e irmãs é o sacrifício mais agradável a Deus. E a atenção para não cometermos o erro de não ver nossos enormes defeitos ou então ignorá-los e perceber os pequeninos defeitos dos outros e ainda por cima evidenciá-los. O conjunto destas atitudes caracteriza alguém como sendo misericordioso para com os outros. E após esse pequeno resumo, bem pequeno, do capítulo 10, podemos nos perguntar: como estamos nós na conquista da virtude da misericórdia? Vamos nós, cada um, naquele exercício extremamente necessário da autoavaliação, exercício íntimo e que deve ser realizado com extrema sinceridade. Existem duas parábolas, do Evangelho que, para mim, sempre foram muito significativas na exemplificação de comportamentos extremos, positivos e negativos, nesta questão de ser misericordioso ou não. São a parábola do bom samaritano e a parábola do credor incompassivo. Naturalmente, vocês lembram que na parábola do bom samaritano, um homem é assaltado na estrada enquanto viajava, é atacado, abandonado, ferido, deixado semi-morto. Passa o sacerdote, o vê, nada faz. Após aparece o levita e segue adiante. Então vem o samaritano, que o vê e, movido de compaixão, conforme relata o Evangelho, o socorre. Cuida de suas feridas, o transporta até a hospedaria, fica com ele,
e, quando precisa partir, garante seus cuidados até que possa voltar. Comportamentos distintos, com misericórdia e sem misericórdia. Na parábola do credor incompassivo, é a história de um senhor que chama à sua presença os servos que lhe deviam para acertar as contas. Então vem um servo que devia 10.000 talentos, muito dinheiro, não tinha como pagar. Então foi ordenado que ele fosse vendido, sua esposa também, seus filhos e todos os bens. Desesperado, o homem cai de joelhos perante o Senhor e suplica um prazo para que pudesse pagar tudo. O Senhor compadece-te do servo, solta-o e perdoa-lhe a dívida. Este Senhor foi misericordioso com o servo. Este servo, ao sair dali, encontrou um companheiro que lhe devia alguma pequena soma. Qual foi sua atitude? Agarrou-lhe o pescoço, quase sufocando, gritou: pague-me o que me deves. O companheiro lhe suplica: me dê um prazo para que eu possa lhe pagar. Ele nem quis ouvir e mandou prendê-lo. O servo não foi misericordioso com o companheiro dele. Os que assistiram à cena foram contar ao Senhor o ocorrido. Ele então chama o servo novamente em sua presença e lhe fala: da mesma forma que perdoei sua dívida, você deveria ter perdoado a de seu companheiro. Servo mau, agora te entregarei aos verdugos até que pagues tudo o que me deve. Nós, que somos beneficiados por tanta misericórdia, que sejamos, por nossa vez, misericordiosos também, com todos, sem exceção. Quando o ensinamento do Evangelho nos fala para amar o próximo, quem quer que ele seja, isto naturalmente inclui a prática da misericórdia. Ouvindo essas duas parábolas, uma das reflexões que muitas vezes fazemos é com qual das personagens dessas duas parábolas eu me identifiquei mais. Em verdade, para nós, ainda há muito peso circunstancial para definir o nosso comportamento. Se seremos misericordiosos, depende de onde, quando, com quem se passa a situação. Alguns cenários favorecem nossos momentos de misericórdia. Outros, no entanto, ainda podem fazer com que nós sintonizemos com a nossa parcela interior, ainda acomodada ou indiferente. Há uma orientação de Paulo de Tarso em sua carta aos Gálatas: carregai os fardos uns dos outros, e assim cumprireis a lei do Cristo. Só se dispõe a carregar o fardo do próximo aquele que está movido pela misericórdia. E o apóstolo Pedro, em sua epístola, do capítulo 3, versículo 8, nos aconselha:
finalmente, sede todos unânimes, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos e humildes de espírito. Já chegando à parte final do nosso estudo, qual é, então, o caminho a seguir para melhorar essa nossa condição moral? Bem, nós já reconhecemos Deus como todo amor, bondade e misericórdia. Não cremos mais naquele Deus punitivo ou vingativo. Conhecemos Jesus, estudamos seu evangelho. Nos propomos a ser candidatos sinceros a praticá-lo, a seguir os passos do Mestre. A terceira revelação esclareceu inúmeras das nossas maiores dívidas íntimas, respondeu inúmeras questões que nos angustiavam. A doutrina nos consola, iluminou-nos a nossa visão sobre a justiça do Pai. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o Espiritismo nos aponta: fora da caridade não há salvação. Nós já sabemos qual caminho seguir. Caminhemos, então, e assim nos tornaremos verdadeiramente misericordiosos. Em nossa prece final, queremos rogar que o Senhor nos auxilie para que mesmo nas noites que parecem não ter fim, não nos esqueçamos da tua infinita misericórdia, para que possamos nos fortalecer na certeza de que tudo passa, isso também passará. Que em nossa jornada não desperdicemos mais as sagradas oportunidades de sermos misericordiosos com nossos irmãos, permitindo que a compaixão vença as barreiras do nosso egoísmo. E a imensa gratidão que temos pelo Cristo nos conduza firmes em nosso propósito no bem. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos, muita paz a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Grande abraço.